Olá, este é o programa Segurança Pública em Debate, uma realização do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Estado de São Paulo, da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo e da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, tudo isso com o apoio da ACESP, a Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre a prevenção à violência contra a mulher. E para falar sobre este assunto tão importante, nós trouxemos hoje a doutora Gabriela Mansur, que é promotora de justiça. Ao lado dela está a nossa anfitriã, a doutora Tânia Prado, que é presidente do SINDPF-SP e diretora da ADPF, a quem agora eu passo a palavra para dar as boas-vindas para a doutora Gabriela. Doutora Gabriela, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, muito nos honra recebê-la aqui. Nós vemos a sua bandeira ser tão firmemente defendida, tanto na questão da proteção às mulheres, como da prevenção também, com esse outro enfoque. E queríamos começar falando com a senhora sobre o problema muito grave que é o feminicídio, a violência cometida contra as mulheres. Da sua experiência, queríamos ver um relato seu. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, doutora Tânia, extensivo aí as minhas homenagens a todos e todas delegadas do Estado de São Paulo, que são grandes parceiros e parceiras nessa atuação da prevenção e do combate à violência contra a mulher. Então, recebam todos os meus cumprimentos, é um prazer estar aqui com vocês. Em relação ao feminicídio, ainda hoje eu vi uma notícia que me deixou estarrecida, que foi a questão de uma vítima, uma mulher que foi visitar o parceiro num presídio e acabou sendo morta por ele dentro da penitenciária. E aí eu fico pensando quão grave é essa situação, que é a violência contra a mulher em todas as suas esferas, tanto no ambiente privado quanto no ambiente público, em locais em que deveria haver uma segurança, outras pessoas poderiam também interceder e evitar essa morte, e porque essa mulher estava nesse contexto de violência. Então, tudo isso acabou vindo à tona e confirmando aquele discurso que nós fazemos, que a mulher ela acaba muitas vezes deixando de lado a violência que ela sofre, moral, psicológica, física, e isso acaba vindo numa escalada cada vez mais intensa até ela chegar no momento em que ela não consegue se defender, não tem mais forças para reagir e ainda se tiver, ela não consegue porque ela vai ser morta naquele instante, sem nenhuma possibilidade de intervenção estatal da polícia, de delegados, das autoridades competentes nesses casos concretos. Então, nos entristece. Porém, eu vejo, Tânia, uma melhoria não só do atendimento de todas as instituições, de todas as pessoas que estão envolvidas, sim, no combate, na prevenção da violência contra a mulher, quanto da conscientização da sociedade. Então, eu vejo um aumento das denúncias, obviamente, e também um maior engajamento e uma maior atuação conjunta das instituições públicas e das autoridades competentes nesse caso concreto. Eu acho, é claro que eu tenho algumas críticas a fazer em relação a toda essa atuação, tenho sugestões a fazer e eu sempre as faço quando tenho essa oportunidade, mas é importante que nós, ao invés de também sempre atacar, nós estejamos atentos às melhorias que foram observadas ao longo desse tempo, desde a implementação da Lei Maria da Penha até os dias de hoje, no combate, na conscientização também nossa, que estamos do outro lado, na linha de frente aí da atuação do combate à violência contra a mulher, como também nós melhoramos e estamos mais próximos da sociedade, mais atentos aos problemas da violência contra a mulher de uma forma coletiva, uma forma mais ampla. E nesse aspecto nós notamos assim que até a comunidade, né, às vezes as pessoas não querem se intrometer numa situação porque é um vizinho, isso é um problema do casal, ninguém quer se intrometer. E aí já começam a perceber essa mudança de mentalidade, que até no condomínio agora vão colocar algumas câmeras e foi mencionado o caso daquela moça que foi vítima lá no Paraná e que se não fossem as câmeras não iam esclarecer o que havia acontecido. Então, acho que aos poucos assim, o silêncio das vítimas vem sendo
quebrado e as pessoas estão mais conscientes, né? E com relação aos projetos, né? Nós sabemos do seu site e também dos projetos. Queria que falasse um pouco sobre... Eu estava comentando aqui. Deixa eu só colocar, a doutora falou no site, www.justiçadesaia.com.br. Pode continuar, doutora. Até nós estávamos comentando aqui nos bastidores, né, Adriano, sobre o site. O site ele surgiu de uma necessidade minha como promotora de justiça, mas como mulher que também está atuando no combate à violência contra a mulher, de falar com a sociedade. Então, trazer para a sociedade decisões judiciais, mostrar para aquela mulher que acessa a internet, ou um Instagram, um Facebook, quais são os direitos das mulheres, o que é a Lei Maria da Penha, o que são medidas protetivas, como essa mulher acessa as instituições públicas quando ela sofre violência, e também comentar, que aí eu gosto bastante, sempre dou um pitaco mais puxado para o viés acusatório, mas comentar os casos concretos, que é importante que a sociedade acompanhe o que acontece e tenha a noção de como é a atuação do sistema de justiça de uma forma geral. Secretaria de Segurança Pública, Ministério Público, Poder Judiciário. Eu acho que é muito importante mostrar para a sociedade e a parte boa disso tudo. As mulheres que conseguem sair da violência, que acessam o sistema de justiça, decisões favoráveis às mulheres, atuação muitas vezes excelente na delegacia, no Ministério Público, aliás, na maioria das vezes, pelos casos que eu coloco. Então, é importante mostrar para a sociedade, sem nenhum tipo de sensacionalismo, a realidade. Por isso eu criei o site Justiça de Saia, que foi o nome que me veio à cabeça, até porque eu tenho também essa questão de mulheres em cargos de liderança, de incentivar as mulheres a prestar esses concursos que muitas vezes, antigamente, eram estereotipados como sendo carreiras mais masculinas. Então, quando eu vejo mulheres prestando concurso para delegada, para a juíza, para a promotora de justiça, procuradora da República, eu fico muito satisfeita. Então, eu dei esse nome para mostrar que a justiça também está de portas abertas para receber as mulheres. E foi uma coisa que acabou criando uma intimidade com a sociedade. Nos bastidores que o site recebe denúncias. Sim, eu recebo diariamente de 10 a 15 pedidos de ajuda, de orientação. Então, essas mulheres viram um canal de denúncia, elas entram lá, fale conosco, elas entram no site e elas fazem perguntas, pedem orientações e muitas vezes elas fazem essa denúncia. Eu faço o encaminhamento devido para o órgão competente e peço aí para que as providências cabíveis sejam tomadas. Então, ficou uma comunicação, um meio de comunicação muito interessante com as mulheres da sociedade, com homens também, por conta do Justiça de Saia. Mas eu gosto de falar também, Tânia, dos projetos que eu desenvolvi ao longo da atuação como promotora de justiça. É claro que é muito importante nós recebermos aquele processo, aquele inquérito, fazer a denúncia, os pedidos de medida protetiva, a atuação do promotor, da promotora de justiça no combate à violência contra a mulher. Isso eu não abro mão, acho que é essencial nós estarmos também na linha de frente, nas audiências, é salutar. Mas eu percebi que só isso não basta nos crimes de violência contra a mulher. Ele tem um caráter histórico, cultural, muito mais forte do que o fato em si. Então, mesmo que você faça aquele processo, denuncie, tenha uma condenação e encerre, aquela violência continua. Então, eu fiz levantamentos ao longo aí desses 10 anos que eu atuo exclusivamente no combate à violência contra a mulher e vi 65% das mulheres retomam os seus relacionamentos ou desistem do processo. É um número grande. É um número grande. Isso das que denunciaram. Percebi também que praticamente 70% dos homens autores de violência sofreram violência ou presenciaram violência durante a sua vida, durante a sua infância. Então, eles acabam aprendendo um comportamento que tem muita dificuldade de se desvincular. É muito difícil a gente mudar um hábito que está enraizado em nós, mudarmos uma verdade que para nós é muito fixa, sem uma ajuda, sem uma oportunidade de mudança e sem saber que aquilo está errado.
E também percebi que 30% das mulheres que sofrem violência dependem economicamente dos seus maridos, uma companheiros. radiografia típica, né? E aí eu falei, bom, eu estou com isso na mão. Eu tenho um instrumento importantíssimo, que é a Lei Maria da Penha. Um poder que é ser promotora de justiça e promover a justiça para essas mulheres. Aí eu comecei a desenvolver projetos. E foi quando eu desenvolvi o projeto Tempo de Despertar, que diz respeito à ressocialização do autor de violência contra a mulher, que é muito bom. E isso diminuiu a reincidência de 65% para quanto você acha, Tânia? Uns 30%? 2%. 2%. Então, é um projeto muito importante, porque você faz a conscientização da violência olhando para o homem. Ele se conscientizar daquele comportamento, o quão ruim aquilo é para ele e como pode ser transformador ele se livrar também desse peso de ser agressor, de ter um comportamento muitas vezes machista enraizado, e esse machismo, nesse aspecto, causa a violência contra a mulher, o sofrimento das mulheres, da família dele, que estão nessa relação íntima de afeto, nessas relações de parentesco. Então, é muito importante esse trabalho e é um trabalho que tem um custo muito baixo. O custo é a equipe técnica. Um psicólogo, um assistente social, um professor, um voluntário que faz uma equipe aí de 5 pessoas para fazer esse trabalho de reflexão, de conscientização e de mudança comportamental. E o outro projeto que eu gosto bastante é o Tem Saída, que é o encaminhamento das mulheres que sofrem violência, que entram na delegacia, Ministério Público, Defensoria ou Judiciário, e nós, percebendo aquela situação de vulnerabilidade econômica, nós fazemos o encaminhamento direto dela para empresas parceiras do projeto que estão abrindo as portas com vagas prioritárias para essas mulheres em situação de violência. Eu tenho que encerrar o primeiro bloco, mas eu gostaria de retornar ao Tempo de Despertar e ao Tem Saída no segundo bloco, que assim são de suma importância para a nossa discussão aqui, na minha opinião. O programa Segurança Pública em Debate de hoje está falando sobre a prevenção da violência contra a mulher, prevenção à violência contra a mulher. Este é o primeiro bloco do programa de hoje, o segundo bloco já, não saia daí. Segurança Pública em Debate, segundo bloco do programa de hoje, em que estamos falando a respeito da prevenção à violência contra a mulher. A nossa convidada de hoje é a promotora de justiça Gabriela Mansur. Temos também a doutora Tânia Prado, nossa anfitriã, presidente do SINDPF-SP e também diretora da ADPF. Doutora Gabriela, eu queria começar o segundo bloco perguntando à senhora uma coisa que parece que não tem nada a ver, mas tem. Depois eu vou engatar uma segunda e já retornar aos assuntos do bloco passado. 2019, nós temos visto aí na imprensa inúmeros casos, todo dia os jornais dão um feminicídio, matou a mulher, matou a namorada. Eu já perguntei isso para vários especialistas, inclusive promotores no passado, e a resposta foi a que eu imagino a senhora vai dar agora, mas eu acho que o telespectador tem que ouvir. A senhora acredita que a violência contra a mulher cresceu ou a mulher está denunciando mais e a sociedade está se indignando mais ao publicar através da imprensa todos esses casos, etc. Depois, gostaria de retornar um pouco à questão do Tempo de Despertar para falar sobre o agressor. Talvez eu vou dar uma resposta que, no meu entendimento, não está estatisticamente comprovada, mas na minha experiência está. Os dois. Nós temos aí uma maior conscientização da sociedade, um maior número de denúncias e indignação da sociedade em relação aos crimes de violência contra a mulher, então isso vem muito à tona, mas infelizmente eu posso afirmar com a minha experiência e com os processos e com os casos que me chegam diariamente, seja na Promotoria de Justiça, seja no canal de denúncias do Justiça de Saia, seja em todos os pedidos de ajuda e comentários que nós escutamos por aí. Infelizmente, nós estamos vivendo um momento de aumento de violência contra a mulher, Tânia. Infelizmente. E eu quero deixar claro aqui, porque tudo hoje em dia que a gente fala,
parece que tem um viés ideológico ou um viés político-partidário, e não é. O que eu percebo é que muito foi falado em relação aos governos. As mulheres, elas vêm num período de 8 a 10 anos com um empoderamento, com esse discurso de se empoderar, de ter autonomia, de fazer valer seus direitos, até por uma culpa boa nossa, que nós estamos na linha de frente falando, denuncie a Lei Maria da Penha, a mulher tem que ter autonomia, você tem que ter a liberdade de escolha, lugar de mulher é onde ela quiser. Então, isso criou um consciente coletivo de mulheres que estão à frente dos seus direitos, que estão fazendo valer esses direitos e não admitem mais sofrer violência. Por outro lado, nós temos homens de um país machista e que muitas vezes não sabem lidar com essa emancipação feminina, com esse empoderamento feminino. Isso é que nós estávamos tendo. Porém, com essa disputa que nós tivemos aí nas eleições e acabou levando para um lado para o outro, um governo machista, um governo que não protege o direito das mulheres, o que não se vê, não é o que eu estou dizendo, mas criou-se também de outro lado uma consciência de que, agora os homens podem fazer o que quiser, como se tivesse caído aquela máscara do politicamente correto e houve um discurso de empoderamento maior dos homens. Então eles não toleram nenhum tipo da mulher ir lá e falar, esse é meu direito, eu vou fazer isso. Então acabou criando uma zona de conflito muito grande. As mulheres continuam se empoderando, agora numa situação de resistência, como elas mesmas falam, e os homens que já eram empoderados estão mais empoderados com um suposto ou algo que pode parecer que é um discurso de pode fazer o que quiser, não se respeita os direitos das mulheres, aqui não quero saber se a mulher ganha menos, se a mulher ganha mais, etc. E isso acaba criando um confronto maior. Então, eu entendo que houve sim um aumento da violência contra a mulher, que não é culpa de ninguém, mas são aí consequências de um complexo histórico, cultural e também do palco que nós vimos aí, estamos acompanhando, de disputas eleitorais, partidárias, ideológicas, que muitas vezes se sobrepõem aos direitos da coletividade para o interesse comum. E é isso que nos entristece. Deixa eu só fazer mais uma perguntinha, a doutora Tânia vai perguntar também. A senhora já deixou claro no seu discurso que, na sua opinião, eu infelizmente concordo, o nosso país tem sua raiz mesmo, na origem, no âmago, o machismo. Esse é o mal de vários outros problemas, dentre eles o de violência contra a mulher. A senhora acredita que nós estamos num processo, ou no meio dele eu diria, ou talvez iniciando, de desconstrução desse quadro, ou esses machistas estão educando os filhos das atuais gerações para serem os machistas de amanhã no nosso país? Pergunto isso porque eu tenho uma filha, ela tem 19 anos, ela já sofreu bullying na escola com gente da faixa etária dela, machistas, entendeu? Criados por machistas. Aí eu fiquei muito decepcionado, porque eu imaginei que nós estivéssemos num processo de desconstrução. Quando tive na família esse problema, eu falei, poxa, não é bem assim. Eu acho que, a senhora acha que eu estou errado, estou sendo equivocado, tirando a parte pelo todo, ou a senhora acredita que realmente eu tenho um pouquinho de razão nessa avaliação extremamente simplista que eu fiz? Não, eu não gosto de generalizar. De falar, o Brasil é um país machista, porque muitas vezes os homens se sentem ofendidos quando eles são chamados de machistas. Eu vejo isso com homens que eu convivo na minha vida pessoal e que muitas vezes tem algumas coisas mais machistas, mas estão nesse processo de desconstrução, estão querendo se transformar para evitar que esse machismo cause um sofrimento grande para as mulheres da família deles, e quando acontece com a família, eles ficam extremamente sensibilizados, extremamente aptos a uma mudança comportamental. Mas é o que eu falei, nós estávamos num processo de empoderamento feminino, das meninas principalmente. Eu vejo as meninas muito empoderadas, eu vejo meninas de 12, 13, 14 anos que não admitem mais entrar em relacionamentos abusivos, não admitem qualquer tipo de assédio moral, sexual em escola, em ambientes de esporte, em ambientes públicos. Elas denunciam, elas formam coletivos feministas para combater
esse machismo. Ao mesmo tempo que eu vejo os meninos muito engajados também nessa luta e percebendo essa necessidade de respeito a direitos iguais entre homens e mulheres. Porém, você tem toda a razão. Eu vejo muitos casos, infelizmente, eu vou muito a escolas públicas e particulares e eu vejo, sim, uma queixa muito grande de violência contra as meninas na escola. E da onde vem isso? Eu acho que nós não podemos culpar somente a educação, até porque nós vamos estar culpando quem? As mulheres. Porque parte da educação, muitas vezes, ela fica a cargo da mãe. Pelo menos é o que a sociedade traça. Então, nós estamos culpando a família. Não, existe a necessidade de você, dentro de casa, educar meninos e meninas com direitos iguais, com oportunidades iguais, mostrando também quais são as consequências da desigualdade. Isso é muito importante, eu tento fazer isso com meus filhos em casa. Mas isso vem de um caldo também da sociedade, o que essas crianças escutam na escola, o que é passado pela mídia, o que é passado pela internet. E aí você vai formando a sua convicção, você vai formando o seu comportamento e o seu modo de agir na sociedade. Então é um conjunto de tudo que nós temos que lutar para desconstruir, porque senão nós não vamos diminuir a violência contra a mulher. Nós não vamos conseguir diminuir. Nós vimos nas eleições, né, e na política mesmo, muitas mulheres ali ocupando espaço, sendo protagonistas, e antes não tínhamos tanto isso. Então, mesmo que uma seja mais de esquerda, outra de direita, mas eu gosto de ver a participação dessas mulheres. Eu também gosto. No cenário. Você falou tudo, Tânia. Você falou tudo. E eu estava pensando, eu não concordo com o que essa mulher fala. Então, essa mulher eu não vou apoiar para que ela esteja num cargo de poder. Não, nós queremos representatividade. E eu acredito que aos poucos as mulheres vão formando o seu comportamento sem se masculinizar, e essa masculinização ela não é física, ela é de comportamento, puxando o tapete de outras mulheres, sendo mais autoritárias, etc. Não, elas vão conseguindo ter um pouco mais de maturidade para assumir determinados cargos, porque as mulheres, quando assumem esses cargos, são muito cobradas, são extremamente cobradas. Elas não precisam ser só, por exemplo, promotora, ela tem que ser uma promotora extraordinária. Aí você acha que aquilo é inalcançável, porque eu não sou uma promotora extraordinária, eu quero ser uma promotora comum que faça um trabalho bacana e que quero estar ou não em cargos de liderança. E se eu assumir é porque eu fiz um trabalho legal. Então, isso que você falou é muito importante que fique bem claro aqui, porque eu falei da questão das eleições. Isso não é nenhum discurso pró ou a favor de ninguém, até porque eu sou no centro, eu sou a favor das mulheres, do direito das mulheres e de uma menor violência para o Brasil, que eu acho que é um dos maiores problemas que nós temos, e aqui eu estou com um especialista da segurança pública brasileira. É o nosso maior problema. Então, o meu discurso e a minha atuação, ela é pró-mulher. Ela não é a favor nem contra ninguém. E se isso não estiver sendo favorável às mulheres, eu vou lutar contra, sim, e vou mostrar os pontos que precisam ser modificados. Queria só rapidamente dar um exemplo. Eu sei que talvez o tempo esteja se esgotando, mas o promotor de justiça fala muito, e vocês me chamaram. A questão, delegacia de polícia 24 horas. Isso é importantíssimo, mas não adianta ter só a carcaça da delegacia de polícia 24 horas lá. Nós precisamos ter mais delegados atuando na delegacia da mulher, nós precisamos ter um maior investimento nas pessoas que trabalham lá, e não é uma vontade dessas pessoas, quais são as condições de trabalho dessas pessoas. Então, assim, quando vem criticar as delegacias para mim, eu não aceito esse tipo de crítica. Eu quero saber exatamente o que está acontecendo, porque eu conheço delegadas maravilhosas que estão na linha de frente, fazendo um trabalho excelente no combate à violência contra a mulher. Esse é o primeiro ponto. Doutora, a senhora acha que só a mulher deve trabalhar nas TTM? Não. O homem pode trabalhar? De jeito nenhum. Aliás, esse é um discurso que eu aprendi à época com o secretário da Segurança Pública, que era meu chefe, salvo engano, foi o doutor Grela. Ele me falou o seguinte: se você pedir só mulher, vai demorar mais, porque tem menos mulheres na carreira de delegacias, de delegadas. Então, nós vamos ter que esperar mulheres quererem ser delegadas. Aí vem todo o nosso trabalho de incentivo às meninas, né, Tânia? Mas eu percebi o seguinte: nós temos que ter pessoas comprometidas com a violência contra a mulher. Não precisa ser homem, não precisa ser mulher. É óbvio que em alguns casos, crimes sexuais, a vítima se sente mais tranquila, se sente mais à vontade quando é mulher. Mas se for um homem que esteja
comprometido e sensível com a causa, ela não vai ter nenhum problema, até porque grandes ginecologistas são homens, Adriano. Então, assim, nós temos aí talvez um clichê para derrubar, não precisa ser só mulher para trabalhar com mulher. A segunda questão que eu coloco é a necessidade da maior rapidez na concessão das medidas protetivas. Isso é algo que eu defendo porque essas mulheres precisam imediatamente das medidas protetivas. E aqui eu defendo que se os delegados terão o direito de concessão das medidas protetivas, eu entendo que o Ministério Público também tem que ter. Tanto os delegados quanto os promotores de justiça que estão na linha de frente podem ter esse direito de concessão de medidas protetivas. De repente a vítima pode procurar. Elas vão, até porque a delegacia fica muito cheia, Tânia. Então a gente acaba recebendo vítimas que não foram atendidas na delegacia por uma questão emergencial, ou porque não tinha delegacia da mulher, ou porque a delegacia não estava aberta naquele momento em que ela sofreu a ocorrência, acabam indo para o Ministério Público. E óbvio, nós vamos recebê-la. Então, tanto para os delegados quanto para o promotor de justiça, há necessidade da concessão das medidas protetivas que podem ser aí, homologadas ou não pelo juiz em 24 e 48 horas. E o monitoramento dessas medidas protetivas. Essas três questões de segurança pública andando de forma alinhadas, nós teremos sim uma diminuição da violência contra a mulher, com os projetos também, fazendo uma propaganda pessoal do Tem Saída, que é o empoderamento econômico da mulher, para que ela não retome naquele relacionamento, não sofra a violência, então é prevenção, e o Tempo de Despertar, que é a ressocialização do agressor. O homem que faz esse projeto, você está com medo de ir para o projeto Tempo de Despertar, né? Não, é que o tempo acabou. O homem que vai para esse projeto, ele não volta... Precisa de 2 programas com a doutora. Ele não volta a cometer violência. E, então, infelizmente vamos não deu tempo de nisso. falar isso, mas pode ser um próximo programa. Ok. Porque realmente é de se admirar que caia de 65% para 2%. Sim. É muito importante. Doutora Gabriela Mansur, promotora de justiça, muito obrigado pela sua presença. Doutora Tânia Prado. Obrigada, uma muito lembrança. Muito obrigada. Que que bárbaro. bárbaro. A violência contra a mulher. Muito obrigada. Da nossa coletânea da doutrina do delegado de polícia. Tem a que desembargadora legal. Ivana também. Então, a doutora Ivana é muito minha amiga. É um grande exemplo de mulher das carreiras jurídicas. Muito obrigada. Muito bem. Segurança Pública em Debate de hoje falou sobre a prevenção à violência contra a mulher. A você que nos acompanhou até aqui, queria agradecer demais. Até a próxima.